Olá, boa noite a todos e a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui hoje dando continuidade no nosso estudo e nós estamos abordando o tema do reino milenar, né? Onde o Senhor Jesus vai reinar durante 1000 anos aqui nessa terra. Se você não assistiu os estudos passados, assista, tá? Que é super importante. No estudo passado, no 38º, nós estávamos falando, né, a respeito das características do reino milenar. E nós terminamos naquela característica onde a doença vai ser eliminada, né? E hoje nós vamos dar continuidade aqui nas características do reino milenar, tá? E essa próxima característica é onde vai haver a cura completa de todo surdo, cego, todo aquele que tiver também alguma deformidade no corpo, né? Quando o Senhor Jesus, quando finalizar a batalha do Armagedon, ainda virão pessoas vivas na terra, eu já expliquei isso aqui, e eu acho que ainda hoje eu vou abordar esse tema com você novamente, tá? E ali esse próximo tópico aqui nosso é toda a doença, enfermidade, deficiência física, o Senhor Jesus vai curar a todos, né? A todos os povos de carne e osso que entrarão no reino milenar. Eu quero ler com você uma promessa a esse respeito que está lá em Isaías, no capítulo 29, tá? Eu vou ler o versículo 17 e o versículo 18, tá? Lembrando aqui mais uma vez que o livro de Isaías é o livro que mais o Espírito Santo revela a respeito do reino milenar do Senhor Jesus, né? Uma boa noite a todos, Dona Nailde, seu Júlio, Dona Glória, quem mais estiver aqui conosco, tá? No final aqui nós vamos fazer uma oração e também vou citar o nome de vocês aqui, tá? Deus abençoe. Vamos lá, gente. Cura de todos os deformados e de toda deficiência, né? Ó, Isaías 29, verso 17, ó. Porventura, dentro em pouco, não se converterá o Líbano em pomar, e o pomar não será tido por bosque, né? Falando a respeito da glória do Senhor Jesus, que vai transformar, vai fazer dessa terra um grande jardim do Éden, né? Agora o verso 18, ó. Naquele dia, os surdos ouvirão as palavras do livro, e os cegos, livres já da escuridão e das trevas, as verão. Olha isso, gente. Aqui não é apenas uma cegueira espiritual, também é uma cegueira espiritual, mas aqui fala a respeito da parte física, onde milhões de pessoas entrarão no reino de Cristo, né, no final da grande tribulação, e a Bíblia garante que os cegos vão enxergar, os surdos vão ouvir, né, todas as palavras do livro, porque haverá culto, né? Haverá adoração plena ao Cordeiro, né? No reino milenar. Vou ler com você mais uma palavra a esse respeito. Está lá em Isaías, no capítulo 35, tá? Isaías capítulo 35, lá nos versículo 3 em diante, tá? Do 3 ao 6, ó. Isaías 35, verso 3. Fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Dizei aos desalentados de coração, sede fortes, não temais. Eis o vosso Deus, a vingança vem, a retribuição de Deus, ele vem e vos salvará. Aqui esse versículo 3, eu vou ler com você até o 6, mas o verso 3 já é uma palavra de cura, de transformação, de força para todos os aleijados, os paralíticos, né, que estavam naquela época, né? Agora o verso 5, ó. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos, né? Aqui tá falando sobre o cego fisicamente, do surdo fisicamente, né? Que isso aqui não é uma linguagem espiritual, né? De cegueira espiritual, mas é de cura do Senhor. Olha o versículo 6. Os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Olha isso, gente. Quando o Senhor Jesus estabeleceu o reino dele aqui, os cegos serão curados, os surdos serão curados, os coxos saltarão, né? Deixa eu ler de novo aqui o verso 6, ó. Os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo, né? As águas plenas que o Senhor Jesus vai derramar sobre toda essa terra. Lembrando, você que acompanha nosso estudo, você viu que nós lemos sobre as 7 trombetas,
as 7 taças do Apocalipse, né? Os 7 selos. E a gente viu ali que, culminando com tudo isso no final da grande tribulação da batalha do Armagedon, a terra, o sol, a lua, a natureza, a água do mar, a água doce, tudo vai estar destruído, como nós vimos aqui. E tudo só vai ser restaurado com a glória do Senhor Jesus Cristo, quando ele pisar aqui nessa terra. Quando ele pisar aqui nessa terra, ele vai restaurar todas as coisas. Ele vai fazer dessa terra um grande jardim do Éden. E essas promessas que nós estamos lendo aqui é a respeito sobre a cura de toda deformidade, de qualquer deficiência que as pessoas vão ter naquela época, né? Nesse tempo, quando chegar. Ó, ainda, versículo, capítulo 60, não. Jeremias, capítulo 31. Vamos ler comigo lá. Ó. Jeremias, capítulo 31. Aqui é mais uma promessa também sobre cura, né, completa. No estudo passado nós terminamos falando sobre que toda doença vai ser eliminada, né? Ninguém nunca mais ficará doente, né? E hoje nós estamos vendo aqui sobre a cura de toda e qualquer deformidade. Jeremias capítulo 31, olha o subtítulo, né? Lamento transformado em júbilo, né? Todos esses versículos que eu tô lendo com você, gente, o importante é você ler todo o contexto. Porque cada capítulo, né, a gente pega um capítulo e um versículo, ali todos aqueles versículos daquele capítulo falam a respeito do reino milenar de Cristo, tá? Várias promessas, tudo é palavra do Senhor. Então, olha a importância da gente ler todo o contexto. Eu vou ler com você Jeremias 31, lá no versículo 8. Diz assim, ó. Eis que os trarei da terra do norte, e os congregarei das extremidades da terra, e entre eles também os cegos e aleijados, as mulheres grávidas e as de parto, em grande congregação voltarão para aqui. Olha isso. Aí depois você pode ler, essa aqui é uma promessa de cura, o Senhor vai trazer as mulheres grávidas, os cegos, os aleijados, todos para quê? Para curar todos, para transformar o corpo de todos, né? Olha só um exemplo só do que eu acabei de falar do contexto, ó, versículo 9, virão com choro e com súplicas, aí Jesus fala, os levarei, guiá-los-ei aos ribeiros de águas, por caminho reto em que não tropeçarão, porque sou pai para Israel e Efraim é o meu primogênito. Olha isso. Isso, gente, que eu não vou entrar com você nesse assunto. Haverão os povos vivos, os gentios, que entrarão no reino milenar, e haverão os povos vivos, os israelitas, que é a noiva, a esposa do Deus Todo-Poderoso. Esses serão salvos no final. No final do reino milenar. Esses herdarão um reino eterno com Deus e com Cristo. Agora os gentios salvos, eles serão arregimentados pelo mal que vai ser liberado depois. Você pode ler tudo isso lá em Apocalipse capítulo 20, que depois que a gente terminar de ler as características eu vou voltar lá com você. Os gentios que entrarão vivos no reino milenar, eles se levantarão contra Cristo ainda no final do reino milenar. Você pode ler isso lá em Apocalipse no capítulo 20, tá? Eu vou abordar isso com você mais pra frente. Então, olha a importância, né, de você ler todo o contexto. Todas essas promessas aqui falam a respeito do reino milenar de Cristo, né? Que esses povos, aqui esse versículo 9 fala sobre o povo de Israel, que vai reconhecer Jesus como o Senhor, como Filho de Deus. E eles voltarão, eles estarão com Cristo, eles estarão com Deus Pai. Eles serão transformados, porque eles verão o Salvador vindo no meio das nuvens para salvá-lo da grande perseguição que o dragão vai fazer contra a mulher, né? Que nós já estudamos tudo isso aqui, né? Que a mulher é Israel e o dragão é o diabo com o seu anticristo, né? Vamos lá, gente, para mais uma promessa a esse respeito sobre a cura de todos os deformados. Miqueias, vamos comigo lá, Miqueias capítulo 4. Vamos lá. Miqueias, lá no capítulo 4, diz assim, ó. As pessoas, elas, né, Satanás, ele rouba, né? A função do diabo é roubar, né? Roubar a herança, né? Satanás, ele rouba a herança. A mente de muita gente despreza o Antigo Testamento. Muita gente despreza. Acha que o Antigo Testamento não vale mais, né? Que ele não é mais válido. Isso é um grande roubo de Satanás. Então o diabo quer roubar a herança. O Antigo Testamento, ele nos enche de esperança. Ele nos enche de esperança. De fé também, mas o Novo Testamento nos enche de fé.
E o Antigo Testamento, ele nos enche de esperança, né? Que nos leva a crer nas promessas do porvir, né? Então Satanás, como um grande ladrão que ele vai roubando a herança das pessoas. Ele cega o entendimento, as pessoas não se dedicam ao Antigo Testamento, né? Porque acham que não vale mais, acham que não, né, não tem poder, mas quão grande poder ele tem em todas as áreas, né? Porque o Grande Testamento, ele aponta para Jesus e fala muito a respeito do reino dele, né? Do reino milenar. Ó, Miqueias capítulo 4, versículos 6 e 7. Olha o subtítulo, ó, o anúncio do chamamento dos gentios, né? Só o capítulo 4 inteiro, como todos os outros, também já dá uma pregação inteira, né? Ó, versículos 5 e 6, versículos 6 e 7 diz assim, ó: naquele dia, diz o Senhor, congregarei os que cocheiam. Olha isso, os que cocheiam, né? Os mancos, os aleijados, os que cocheiam, e recolherei os que foram expulsos e os que eu afligiri, e os que eu afligira. Dos que cocheiam, farei a parte restante, e dos que foram arrojados para longe, uma poderosa nação. E o Senhor reinará sobre eles, no monte Sião, desde agora e para sempre. Esse para sempre, desde agora e para sempre, isso aqui vai falar sobre o estado do reino milenar de Cristo, vai ser para sempre. Nós seremos tirados dessa terra, a gente vai habitar com Deus na eternidade, nos tempos eternos, né? Existe uma promessa do reino milenar que ela vai ser perpétua. O que é algo perpétuo? Algo perpétuo é algo que tem início, mas não tem fim. Então o reino de 1000 anos não vai ser apenas 1000 anos, vai ser 1000 anos aqui, e depois esse reino vai ser para sempre na eternidade com o Senhor, né? Os tempos eternos, que a gente vai falar sobre isso lá no capítulo 21 e 22 do livro do Apocalipse, tá? Então aqui é o Senhor, ó, se você ler o contexto aqui de Jeremias, Isaías, você vai ver que o povo de Israel vai guerrear, eles vão lutar na batalha do Armagedon, eles vão guerrear, eles vão lutar e muitos ficarão deformados. Muitos, eles vão lutar contra o anticristo, aliás, antes disso, né, da batalha do Armagedon. E muitos ficarão feridos e deformados. Várias dessas promessas que eu li com vocês aqui é que eu não li o contexto. Mas se você ler o contexto, você vai ver Deus falando que eles vão se fortalecer, eles vão lutar, né, contra o dragão, contra o seu anticristo. E ali muitos morrerão, mas outros ficarão deformados, né? E quando o Senhor vier, vai pegar os israelitas, o povo de Israel, e vai curar a deformidade de todos eles, né? Restaurando ali a esposa de Deus, né? Então, continuando aqui, acho que a última nesse respeito é Sofonias, capítulo 3. Sofonias, capítulo 3... também é uma promessa sobre a cura completa de qualquer deformidade. Lá no versículo 19, isso. Sofonias 3,19, né? Todo esse capítulo fala, tá? Fala sobre a batalha do Armagedon também, e fala também sobre o reino milenar de Cristo. Olha o versículo 19, ó. Todas as promessas são para lá, né? O verso 19, ó. Eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem, salvarei os que cocheiam, e recolherei os que foram expulsos, e farei deles um louvor, e um nome em toda a terra em que sofrem ignominia, né? Ou que é zombaria, que é vergonha. Aqui é o Senhor prometendo, igreja, o reino do anticristo, né? O império dele, né? Durante esses 7 anos da grande tribulação, vai ser, como que eu posso dizer? Acho que eu não abordei isso com você quando eu falei sobre isso. Ele vai exaltar a perfeição. Exaltar a perfeição física. Exaltar a perfeição. Assim como o mal já faz hoje, né? Faz com que o homem idolatre a si mesmo, exalte a perfeição física. Mas nos 7 anos da grande tribulação, muitos deformados, deficientes serão mortos por causa da deformidade deles. E ele vai exaltar o anticristo, ele vai exaltar a perfeição, perfeição física. Ele vai exaltar, como nós já lemos tanto aqui, né, as riquezas, né, todas as coisas riquíssimas que vai ter nessa terra. Mas um ponto que ele vai exaltar é a perfeição física. É por isso que o Senhor fala sobre isso daqui.
que ele vai recolher, ele vai fazer daqueles que eram zombados por causa das suas deficiências, vai fazer deles um louvor, né? Olha a importância da gente entender todo esse contexto, porque senão a gente lê um versículo desse aqui, a gente não entende. Por que o Senhor está falando desse jeito? Porque o anticristo vai pisar, vai matar os deficientes, os deformados, ele vai exaltar a perfeição física, né? Então, ó, vamos ler de novo aqui o versículo 19, ó. Eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem, salvarei os que cocheiam, e recolherei os que foram expulsos, e farei deles um louvor, e um nome em toda a terra em que sofrem ignominia, zombaria. Então aqui é uma promessa de Deus para curar todos os deformados, todos aqueles que sofreram vergonha, humilhação, que foram expulsos, né? Assim como no passado uma pessoa que ela era leprosa, ela não podia ficar no meio de Israel, ela tinha que ficar afastada, distante, né? Assim também vai ser um período terrível, né? Para todas as pessoas que tiverem algum tipo de deficiência. Assim o mal ele age também até hoje, né? Toda pessoa que ela tem deficiência, ela tem algum problema físico, ela é objeto de zombaria, né? Ela é objeto de escárnio, infelizmente. Mas nessa época dos 7 anos da grande tribulação vai ser muito pior, né? Eles não terão valor para absolutamente nada, né? Isso aqui é muito sério, ó. Vamos para a próxima característica aqui. Eu vou ler só umas 2 ou 3 aqui, tá? Eu vou citar as restantes por cima. A Bíblia fala sobre que vai haver uma grande proteção de Deus plena e completa sobre todo o reino dele, sobre todos os povos, né? Eu vou ler com você, ó, Isaías capítulo 29. Não, desculpa. Isaías capítulo 41. Vai lá comigo, ó. Isaías capítulo 41, do versículo 8 até o versículo 14, tá? Versículo 8, versículo 14, ao versículo 14. Deus suscita um redentor, né? Versículo 8 diz assim, ó, Isaías 41, verso 8. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse, tu és meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti. Com certeza você já ouviu muita pregação dessa palavra na igreja, né? E a gente pode tomar posse dela hoje. A gente pode sim, a gente pode crer nessa palavra com certeza. Mas hoje você entendendo a respeito da batalha do Armagedon, a respeito do reino milenar, você vai ver que essa palavra aqui é o Senhor falando com a esposa dele, com Israel. Né, quando o Senhor vier para poder destruir todos aqueles que estarão indignados contra eles, né? Versículo 11, ó. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti, serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Aos que pelejam contra ti, buscá-lo-ás, porém não os acharás. Serão reduzidos a nada e a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra ti. Isso aqui é uma palavra a respeito da batalha do Armagedon, né? Verso 13. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel. Eu te ajudo, diz o Senhor. Eu, o teu Redentor, é o Santo de Israel. Olha isso. Esse tópico aqui é a respeito da proteção de Deus. A plena proteção. A plena paz, a pleno descanso. Lembrando que nós lemos lá em Apocalipse 20, né, que o diabo vai ser preso junto com todos os seus demônios. O anticristo vai ser lançado na prisão durante 1000 anos, né? E toda a proteção do Senhor virá sobre todos os povos, né? Os salvos, a igreja de Cristo com o corpo glorificado e todos aqueles que tiverem os corpos de carne e osso, né? Vamos ler mais uma aqui a respeito de proteção, ó. Isaías capítulo 62. Isaías 62, versículo 8 e 9, né?
O subtítulo, Jerusalém, a noiva do Senhor. Versículo 8 e 9, ó. Jurou o Senhor pela sua mão direita e pelo seu braço poderoso: nunca mais darei o teu cereal por sustento aos teus inimigos, nem os estrangeiros beberão o vinho do fruto das tuas fadigas, mas os que ajuntarem o comerão e o louvarão ao Senhor, e os que recolherem beberão nos átrios do seu santuário. Aqui fala a respeito sobre a proteção plena, onde o direito vai ser respeitado de todos, né? Você lê muito na Bíblia, no Antigo Testamento, que quando Israel se afastava de Deus e vivia longe, os povos dominavam sobre Israel, Israel plantava e os inimigos eram que colhiam, eles ficavam fracos, né? Muito debilitados por causa dos inimigos que tomavam tudo que eles tinham. Eles sofreram muito com isso, né? Até na história mais recente, né? Até que Israel hoje conseguiu ter um exército forte, né? Para que eles possam se defender dos adversários. Mas durante milênios eles ficaram à mercê por ter se afastado de Deus, né? E sofreram tanto. Ó, igreja, eu vou só citar, tá? Ainda tem, ó, promessa de proteção. Jeremias, capítulo 32, versículo 27. Jeremias, capítulo 23, versículo 6. Ezequiel, capítulo 34, verso 27. Joel, capítulo 3, do versículo 16 ao 17. Amós, capítulo 9, versículo 15. Zacarias, capítulo 8, do versículo 14 e 15. E Zacarias, capítulo 9, versículo 8. E Zacarias, capítulo 14, versículos 10 e 11, né? Todos esses capítulos e versículos que eu acabei de citar são promessas a respeito de proteção para o estado eterno, né, do Senhor Jesus. Vamos para a próxima, gente. Liberdade. Vai haver uma plena liberdade em relação à opressão, né, que anda junto com a proteção também. Vou ler com você aqui, Isaías capítulo 14. Vai lá comigo. Isaías capítulo 14. Vou ler com você o versículo 3 ao versículo 6, né? Isaías capítulo 14, verso 3 ao 6. Hino triunfal sobre a queda da Babilônia, né? Queda da Babilônia aqui, como nós já entendemos, é a queda do reino do anticristo, né? A queda da Babilônia do anticristo na grande tribulação, né? Ó, Isaías capítulo 14, versículo 3, ó. No dia em que Deus vier a dar-te descanso do teu trabalho, das tuas angústias e da tua servidão com que te fizeram servir, então proferirás este motejo contra o rei da Babilônia, e que é o anticristo, tá? E dirás: como cessou o opressor, como acabou a tirania. Olha o louvor que Israel vai dar para Deus, né? Quebrou o Senhor a vara dos perversos e o cetro dos dominadores, que feriam os povos com furor, com golpes incessantes, e com ira dominavam as nações, com perseguição irreprimível. Olha isso. Isso que você pode ler todo o capítulo 14, tá? Isso aqui é uma promessa sobre libertação de toda a opressão. Toda a opressão. Como nós vimos aqui no estudo, na metade dos 7 anos da grande tribulação, o anticristo vai se rebelar e vai ficar 3 anos e meio perseguindo, devastando Israel, né? Que nós lemos aqui que o Senhor vai proteger Israel, vai separá-los, vai escondê-los no deserto, mas muitos perecerão. E essa promessa aqui é o Senhor falando como vai ser o louvor daquele povo, que aquele povo vai adorar o Senhor, porque ele vai livrar Israel de toda e qualquer opressão. Ainda, eu vou ler só mais uma a esse respeito. Isaías capítulo 42. Isaías capítulo 42, versículos 6 e 7. Vamos lá. Isaías capítulo 42, versículos 6 e 7, ó. Diz assim: eu, o Senhor, te chamei em justiça. Tomar-te-ei pela mão e te guardarei e te farei mediador da aliança com o povo e a luz para o gentio. Gente, só esse versículo aqui já tem tanta revelação disso aqui. O Deus Todo-Poderoso falando a respeito do Senhor Jesus também, né?
Ele vai ser o mediador, né, da aliança entre o povo de Israel e os gentios, que ambos habitarão juntos ali no reino milenar do Senhor, né? Versículo 7. Para abrir-lhes os olhos aos cegos e para tirar-lhes da prisão cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Igreja, e por aí vai. É tanta promessa, gente, é tanta promessa maravilhosa a esse respeito. A respeito de proteção em relação a qualquer tipo de opressão. Ainda tem a esse respeito, ó. Isaías 49, versículo 8 e 9. Depois tem Zacarias, capítulo 9, e versículos 11 e 12. Todas essas aqui são promessas que o Senhor faz, que vai livrar todo o povo dele de toda e qualquer opressão, né? Ainda, gente, vamos lá. Eu vou ler com você uma promessa. Tá lá em Isaías capítulo 65. Só que aqui a gente já passou da liberdade da opressão, tá? Aqui é uma promessa sobre aonde não vai haver imaturidade. Não vai haver imaturidade. Isaías 65. Isaías 65, né? Lá no versículo 20. Isaías 65, versículo 20. A partir do versículo 17 tem um subtítulo, né? Novos céus e uma nova terra, né? Quando o Senhor Jesus pisar aqui, né? Versículo 20, ó. Não haverá mais nela criança, né? Fala sobre a nova Jerusalém, né? Fala sobre a terra, aliás, a terra glorificada, transformada pelo poder de Cristo. Fala nela, nessa terra aqui, ó. Nela não haverá mais criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, e quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Igreja, olha isso daqui. Isso aqui é uma promessa de que não haverá imaturidade, não haverá. A Bíblia diz que morrer aos 100 anos no milênio vai ser morrer ainda jovem. Lembrando que essa palavra aqui é para os gentios que entrarão vivos em carne e osso no reino milenar e para os israelitas que estarão. Nós já explicamos isso, eu sempre tenho que falar que a igreja, aqueles que aceitaram a Cristo hoje, entrarão no reino com o corpo glorificado, tá? E eu vou falar com você também, acho que no próximo estudo, como diz no finalzinho aqui, ó. E quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Eu vou mostrar para você depois que mesmo nesses povos vivos no reino de Cristo, haverá alguma ainda desobediência a respeito ao louvor e adoração em algumas pessoas. E quem pecar nesse sentido, a Bíblia diz que somente aos 100 anos ele vai receber a maldição e o castigo da sua punição. Lembrando que nós lemos aqui em várias passagens que o Senhor Jesus vai reinar com cetro de ferro. Isso representa uma dureza completa a respeito daquelas pessoas ainda de carne e osso que por algum momento, algum instante, elas quiserem desobedecer ao Senhor em alguma coisa, né? Então, não haverá imaturidade, não vai haver, né? E morrer aos 100 anos vai ser morrer ainda jovem. Vamos pro próximo aqui, ó. Esse próximo tópico, gente, ele fala sobre a reprodução de todos os povos vivos, né? Para quem não, antes de eu ler com você umas promessas a esse respeito, eu preciso abrir com você lá em Zacarias, porque eu já expliquei isso aqui, é sempre bom ler novamente, né? Zacarias, lá no capítulo 14, vai lá comigo lá. Zacarias, lá no capítulo 14, eu preciso observar algo importante aqui com vocês, ó. Eu já expliquei isso aqui antes, né? Zacarias capítulo 14, ele fala sobre a batalha do Armagedon, né? Nós já estudamos isso aqui no estudo passado. E, né, fala sobre o juízo sobre Jerusalém e os seus opressores, né? Que fala sobre a batalha do Armagedon, nós já examinamos isso. Aí lá no versículo 16, ó. Lembrando que esse tópico agora é reprodução dos povos vivos, tá? Só preciso ler essa parte aqui, porque às vezes alguém não assistiu os estudos passados, não vai ter esse entendimento. Por isso que é bom você entender, porque alguém fala, como que vai ter gente viva lá no reino de Cristo, né? Vai ter sim, né? Aqui no versículo 16, ó. Zacarias 14, verso 16, diz assim, ó. Todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém, olha isso.
Todos os que restarem, por uma provisão de Deus, muitas pessoas restarão vivas, de todos aqueles que virão contra Jerusalém. Isso aqui está falando sobre a batalha do Armagedon, que é todo o capítulo 14, tá? Capítulo 13 e 12 também. Todo o livro de Zacarias é uma promessa para o reino milenar. Todo o livro de Zacarias, ele fala sobre a batalha do Armagedon, ele fala sobre o anticristo. O capítulo 14, ele fala que a volta do Senhor Jesus, fala que ele virá, como eu já expliquei isso aqui antes com você, que ele vai vencer a besta, vai vencer o anticristo, vai vencer os povos. E no final daquela batalha do Armagedon, versículo 16 de novo, ó. Todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, que ali é o Senhor Jesus reinando aqui, o Senhor dos exércitos, né? Aquele que vem, lembra que nós vimos isso? Que o Senhor vai vir no seu cavalo branco, né, com o nome dele escrito na sua coxa, com a sua roupa toda salpicada de sangue, vindo nos ares com os seus exércitos, com a sua igreja, com os seus anjos, e com a palavra da boca dele, com a espada da boca dele, ele vai matar, ele vai lançar o anticristo, né, na prisão do inferno, ele vai matar bilhões de pessoas. Nós já estudamos tudo isso, tá? Então aqui fala sobre ele, ó, o Rei, o Senhor dos exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Igreja, olha isso. Eu vou explicar, a gente vai ver isso, acho que no próximo estudo, a restauração, aliás, a adoração ao Senhor Jesus como Rei, ela vai ser restaurada no milênio. Todos os povos que restarem, eles virão de ano em ano para adorar o Rei na festa dos tabernáculos, né? Hoje, nós como cristãos, a gente não precisa observar essas festas. Mas essas festas, elas serão observadas, elas voltarão a ser observadas novamente no milênio, tá? Eu vou explicar isso aí com vocês mais pra frente. Ó, versículo 17. Se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos exércitos não virá sobre ela a chuva. Aí a gente vai abordar isso aqui depois. Todas as famílias subirão. Se alguma família não for adorar o Rei, o Senhor Jesus, porque os povos se espalharam por toda a terra. Ó, lembrando que não vai ter mais deserto no milênio. Não vai ter mais lugar. Hoje, a humanidade ocupa as terras no planeta, mas há muitos lugares que ninguém ocupa, mas a terra vai se encher. Né? E vai ser algo maravilhoso, vai ser algo glorioso. Não vai ter mais deserto, tudo vai ser rios, tudo vai ser com grandes árvores, né? Como nós lemos tanto aqui, né? Tudo vai florescer nessa terra, né? Bilhões e bilhões de pessoas vão estar aqui se reproduzindo aqui durante 1000 anos, né? Por isso que essa próximo tópico aqui nosso fala a respeito da reprodução dos povos vivos, né? Por isso que é importante você estudar tudo isso para você ter essa compreensão, né? Agora eu vou ler com você uma palavra a esse respeito, ó. Ainda assim, Zacarias, vamos aproveitar que a gente está aqui, Zacarias capítulo 10, lá no versículo 8. Esse tópico é a reprodução dos povos vivos, né? Zacarias 10:8 diz assim, ó. E eu lhes assobiarei e os ajuntarei, porque os tenho remido, ó, multiplicar-se-ão como antes se tinha multiplicado. Agora, olha o subtítulo do capítulo 10. Deus abençoará a Judá e a Israel. Aqui, lembrando, haverá os povos vivos dos gentios, que é aquilo lá que eu li com você lá em Zacarias, né? Acabei de ler com você Zacarias 14. Todos os que restarem daqueles que virão contra Jerusalém, né? Capítulo 14, versículo 16, ó. Todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém. Aqui são os que restarem, os gentios. Aqueles que não são judeus, não são israelitas, os gentios, eles vão se multiplicar. Agora aqui, a palavra fala sobre a multiplicação de Israel, né? Eu vou ler com você a partir do versículo 6, ó, até a gente chegar no 8. Olha o verso 6, Zacarias 10:6, ó. Deus, ele fala, fortalecerei a casa de Judá e salvarei a casa de José, e falosei voltar, porque me compadeço deles, e serão como se eu não os tivera rejeitado, porque eu sou o Senhor, seu Deus, e os ouvirei. Olha isso. Se você bem sabe, você conhece a Bíblia, se você ler a carta aos Romanos, você vai ver que a salvação veio para Israel.
O Senhor Jesus veio para eles, mas eles rejeitaram. Então a salvação ela foi estendida para os gentios. O Senhor rejeitou Israel ali, né? Israel rejeitou ao Senhor e eles também foram separados da graça do Senhor Jesus, a não ser um ou outro israelita hoje que aceita Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, né? Mas aqui o Senhor está falando que ele vai restaurar e vai ser como se ele não os tivesse rejeitado, né? Versículo 7, ó. Os de Efraim serão como um valente, e o seu coração se alegrará como pelo vinho. Seus filhos o verão e se alegrarão. O seu coração se regozijará no Senhor. Eu lhes assobiarei e os ajuntarei, porque os tenho remido. Multiplicar-se-ão como antes se tinha multiplicado, igreja. Olha isso. Aí você pode ler todo o capítulo depois. Aqui é uma promessa da multiplicação dos povos vivos. Nós já vimos aqui, né, Zacarias 14, 16, os gentios que restarem, aqueles que vão vir, que irão contra Jerusalém da batalha do Armagedon para persegui-lo junto com o anticristo, vão restar pessoas, eles vão se multiplicar. Povos gentios, vivos, carne e osso. Aqui é uma das promessas de várias que Deus fala que vai fazer a multiplicação de Judá e de Israel, né? Citando aqui, né, as duas, falando sobre Judá, sobre Efraim, mas aqui é uma representação que Deus falando do povo dele, do povo de Israel, né? Que o Senhor vai os multiplicar durante 1000 anos ali, né? Haverá plena multiplicação. Isso para você também entende, porque a ira de Satanás de sempre querer acabar com o povo de Israel, né? Sempre querer acabar. Mas o Senhor sempre guarda o povo dele, né? Porque a promessa dele vai se cumprir plenamente. Eles vão se multiplicar como nunca antes nessa terra, né? O povo forte de Israel, a noiva do Deus Todo-Poderoso, e os gentios, ambos de carne e osso, diferentes da igreja que vai ter um corpo glorificado, né? É sempre bom a gente ter essa compreensão, ó. Ainda, né, reprodução dos povos vivos, Jeremias, capítulo 30. Jeremias capítulo 30, lá no versículo 20. Promessa de multiplicação dos povos vivos no reino milenar. Capítulo 30, lá no verso 20, ó. Diz assim. Depois é bom você ler o capítulo 30 inteiro, tá? Que todo ele fala sobre a promessa para o povo dele no reino milenar, ó. Versículo 20. Seus filhos serão como na antiguidade, e a sua congregação será firmada diante de mim, e castigarei todos os opressores. Olha isso, gente. Jeremias 30, verso 20. Deus falando, seus filhos serão como na antiguidade. No ponto alto de Israel, né? Quando Israel adorou o Senhor na época do rei Davi, na época de Salomão, né? Como na antiguidade, um povo forte, um povo, né, no melhor tempo de Israel, quando eles adoravam e serviam a Deus mesmo de todo o coração, né? E é onde o Senhor fala que ele vai livrar de todos os opressores, né? Aqui, todo o capítulo 30, gente, fala a respeito de promessa do Senhor para Israel, para o povo dele. É super importante a gente ter essa compreensão, né? A gente entender e a gente examinar na Bíblia o que é para a igreja, o que isso é para nós gentios hoje, né? Que é algo muito superior, que é sermos a noiva do Cordeiro, estarmos com Cristo, sermos arrebatados, né? Se estivermos vivos quando tocar a trombeta de Deus para o arrebatamento, né? E voltarmos aqui com o corpo glorificado, né? Ainda, capítulo 31, versículo 29. Vamos aproveitar que está do lado aqui, ó. Capítulo 31, verso 29, diz assim, ó. Naqueles dias já não dirão, os pais comeram... Ah, tá. Eu estava meditando essa palavra aqui esses dias. Vamos lá. Jeremias, capítulo 31. Deixa eu ver aqui. Arrancar, subverter, destruir. Tá. Vamos ler o versículo 29 ao verso 30. Ó. Preste atenção. Naqueles dias já não dirão, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Cada um, porém, será morto pela sua iniquidade. De todo homem que comer uvas verdes, os dentes se embotarão. Igreja, isso aqui é muito... havia um ditado, ainda deve haver até hoje, né, no meio de Israel,
Onde eles falam assim, no versículo 29, naqueles dias já não dirão, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Quer dizer, os pais comeram uvas e os dentes dos filhos é que ficaram sujos, que ficaram escuros. Ou seja, o pai cometeu o pecado e o filho que paga, né? O Senhor falando, naqueles dias, no milênio, não vai ser mais assim. Né? Aqui, no versículo 29, fala sobre multiplicação dos povos vivos. Né? O contexto aqui é falar que o filho não vai herdar mais o pecado do pai, mas aqui também fala a esse respeito, fala de pais e filhos fala sobre reprodução, né? Aqui fala sobre todo esse capítulo 29 aqui, capítulo 31, tá, de Jeremias, né? Capítulo 31 de Jeremias fala sobre o reino milenar do Senhor, e ele fala que não vai ser mais dito esse ditado, né? O pai comeu uva verde e o dente dos filhos é que se embotaram. Quer dizer, o filho herdou a culpa do pai. Não, isso não vai mais acontecer. Mas o contexto aqui para nós agora não é falar sobre culpa, não é falar sobre pecado. É falar sobre Deus falando que os pais terão filhos, que pessoas terão filhos no reino milenar do Senhor, tá? Então, às vezes a gente lê uma palavra dessa daqui, ela é meio complicada, por isso que é bom a gente entender todo o contexto. Esses dias eu estava meditando nessa palavra que eu estava lendo tudo aqui a esse respeito. Então esse ditado, ó, verso 19 de novo. Naqueles dias já não dirão, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Não. Aí o contexto aqui versículo 30. Cada um, porém, será morto pela sua iniquidade. De todo homem que comer uvas verdes, os dentes se embotarão. Ou seja, se alguém cometer algum pecado contra o reino milênio, vai ser morto. Né, vai ser morto, eu vou falar isso com você mais pra frente. Por isso que o Senhor Jesus vai reinar com cetro de ferro, né? Eu acredito que isso vai acontecer muito pouco, né? Porque o próprio Senhor vai estar aqui, não vai haver mais pecado, não vai haver mais demônio para tentar as pessoas. Mas infelizmente ainda a natureza humana, né, de muitos ou alguns ainda cometerão pecado para a morte, né? Vamos lá, gente. Ainda a esse respeito, tem Ezequiel, eu não vou ler, tá? Só vou falar Ezequiel 47, versículo 22, tá bom? Fala também a respeito da reprodução dos povos vivos, tá? Eu vou falar com você aqui, vamos no próximo tópico aqui, que fala a respeito de, no reino milenar, gente, haverá trabalho, mas é para os povos vivos, né? Eu vou falar isso com você mais para frente. A igreja de Cristo, que vai ter um corpo glorificado, ela vai reinar com o Senhor. Ela vai reinar com o Senhor. Mas haverá trabalho para os povos vivos, tanto os israelitas quanto os gentios, né? Eu vou ler com você uma palavra, Isaías, capítulo 62. Isaías, capítulo 62, lá nos versículos 8 e 9, tá? Jerusalém, a noiva do Senhor, né? Ó, versículo 8 e 9. Jurou o Senhor pela tua mão direita e pelo teu braço poderoso. Nunca mais darei o teu cereal por sustento. Aqui também fala sobre proteção, tá? Mas aqui, como nós lemos aqui antes, mas agora é abordando a questão do trabalho, né? Nunca mais darei o teu cereal por sustento aos teus inimigos, nem os estrangeiros beberão teu vinho, fruto das tuas fadigas. Mas os que ajuntarem o comerão, e o louvarão ao Senhor, e os que recolherem beberão nos átrios do seu santuário. Todos os povos trabalharão. Todos os povos. É lógico que a terra vai produzir como nunca produziu antes. A terra vai produzir de uma maneira que, meu Deus do céu. Mas haverá trabalho, haverá empenho. As pessoas de ano em ano, elas virão para adorar o Rei. Elas virão para adorar o Senhor Jesus em Jerusalém. Todos eles virão, né? E eles trarão ofertas ao Senhor, trarão sacrifícios ao Senhor. O sacrifício vai ser restaurado no reino milenar. Eu vou abordar isso com você mais para frente, né? Levando ofertas ao Senhor, coisas prazerosas que os seres humanos vão criar, que as pessoas vão produzir, né? Haverá trabalho no reino milenar. Ainda, ó, Isaías capítulo 65, versículo 21 ao 23. Olha isso. Isaías 65, verso 21, ó. E aí fala sobre o novo céu e a nova terra, né? Que é o reino de Cristo, ó. Eles edificarão casas, e nelas habitarão, plantarão vinhas, e comerão o seu fruto. Olha o trabalho.
as pessoas edificarão casas, plantarão vinhas, né? Verso 22. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. Aqui é uma promessa para Israel, que o Senhor Jesus vai salvá-los na batalha do Armagedon, e o povo de Deus vai desfrutar de toda a obra das mãos deles, né? Eles plantaram vinhas, construíram casas, versículo 23. Não trabalharão debalde, quer dizer, em vão, nem terão filhos para a calamidade. Nunca mais o pai vai ter tristeza no filho, né? Porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus filhos estarão com eles. Igreja, olha isso, olha que maravilha. Haverá trabalho, haverá empenho, o povo de Israel vai trabalhar feito, todos os povos, né, de carne e osso da terra trabalharão felizes, felizes e felizes. Felizes plantarão, felizes construirão casas. O povo de Israel não vai ter mais filho para calamidade. Todos os pais terão prazer nos filhos, né? Imagina isso, gente, 1000 anos de um reino perfeito e maravilhoso, com o próprio Senhor Jesus Cristo aqui na terra. A terra com um grande jardim do Éden, e o Deus Pai também vai estar presente aqui, tá? Eu não sei se eu vou chegar nessa parte com você hoje, mas vamos aqui. Eu li com vocês, né? 65 ainda tem a esse respeito, ó, que você pode ler depois, sobre o trabalho dos povos vivos, ainda tem Jeremias capítulo 31, versículo 5, tá? Fala a esse respeito. E também Ezequiel capítulo 48, versículo 18 e 19. Também fala a respeito do trabalho dos povos vivos que haverá no reino milenar. Vamos para a próxima aqui, antes da gente terminar o nosso tempo aqui, ó. Haverá uma grande prosperidade. Grande prosperidade. Aliás, como nunca houve nessa terra, né? Uma grande, plena prosperidade. Eu vou ler com você Isaías capítulo 35, vai. Isaías capítulo 35, versículos 1 e 2. É isso? Isaías 35, versículo 1 e 2, né? Olha o subtítulo. A felicidade da Sião futura. Versículo 1 e 2, ó. O deserto e a terra se alegrarão. Igreja, olha isso. Às vezes a gente lê essas palavras, a gente passa batido, né? O deserto e a terra se alegrarão. No estudo passado, se eu não me engano, eu abordei sobre isso com você, né? Lembra que, acho que é Romanos 8, né, que eu li com vocês, que a terra, a criação, está esperando a revelação dos filhos de Deus, né? A criação sofre, né? Porque a criação hoje, nós vimos no estudo passado, tá? A criação hoje, ela está num grande cativeiro de sofrimento, mas ela está esperando a manifestação dos filhos de Deus. A terra vai ser totalmente devastada, né? Nos 7 anos de grande tribulação, aliás, nos 3 anos e meio finais, né? Que vai vir as angústias que o Senhor vai trazer. E também por causa da batalha do Armagedon. Agora que esse tema aqui vai haver uma grande prosperidade, ó. Versículo 1. O deserto e a terra se alegrarão. O ermo exultará e florescerá como o narciso. Verso 2. Florescerá abundantemente, jubilará de alegria e exultará. Deu-se-lhes a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo, e de Saron eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Essas promessas aqui é de prosperidade. Prosperidade econômica grande. A glória do Deus Pai Todo-Poderoso vai estar aqui também nessa terra. Haverá grande prosperidade, nunca mais vai haver seca, nunca mais vai ter ninguém passando aperto, dificuldade, absolutamente nada. Absolutamente nada. O reino que o Senhor queria construir aqui com o primeiro Adão, né, e não pôde por causa da desobediência do homem, vai ser feito com o segundo Adão, que é Cristo, né? Durante 1000 anos o Senhor vai reinar aqui nessa terra com o povo dele. Israel, os gentios e a noiva do Cordeiro, que teremos todos um corpo de glória, né? Você hoje que está ouvindo essa pregação, se você aceitar Cristo, se você viver para Ele, você morrer, quando você partir daqui, se você morrer em Cristo, se estiver com Ele, você vai voltar aqui com um corpo de glória, né? Que nós vamos abordar isso mais para frente.
ainda falando sobre a prosperidade econômica, Isaías capítulo 30, vamos ler aqui, ó. Capítulo 30, verso 23 ao 25. Isaías capítulo 30, né? Ó, olha o subtítulo que está acima do versículo 18. Promessas consoladoras para Sião, né? Versículo que eu disse com você aqui, Isaías capítulo 30, versículo 23 ao 25, ó, preste atenção, verso 23. Então o Senhor te dará chuva sobre a tua semente, com o que semeares a terra, o trabalho, né? E a promessa de prosperidade, como também pão como produto da terra, o qual será farto e nutritivo. Olha que maravilha isso. Naquele dia, olha de novo, gente, lembra que eu já falei isso com vocês, sempre focando naquele dia, aquele dia. Aquele dia não é um único dia, é um tempo, é os 1000 anos, é o dia, é o tempo esperado, né? É o tempo esperado que o Senhor vai reinar aqui. Naquele dia, o teu gado pastará em lugares espaçosos. Os bois e os jumentos que lavram a terra comerão forragem com sal, a limpada com pá e forquilha. Em todo monte alto e em todo outeiro elevado haverá ribeiros e correntes de águas, né? Nunca mais vai haver seca nessa terra. No dia da grande matança, quando caírem as torres. Igreja, olha isso, né? Aqui, no dia da grande matança, quando caírem as torres, aqui fala sobre a batalha do Armagedon, tá? Quando o Senhor vier livrar o povo dele, ele vai trazer grande prosperidade. A Bíblia diz aqui, deixa eu ler de novo aqui, ó, versículo 25. Em todo monte alto, em todo outeiro elevado haverá ribeiros e correntes de águas. Olha isso. Em todo monte alto, em todos os outeiros haverá correntes de águas. Imagina isso, gente. Imagina isso vindo tudo com a unção, com o poder e com a graça abundante de Deus. Abundante. Ribeiros de águas aqui fala sobre a abundância da bênção de Deus. Abundância de vida. Vida para a terra, vida para a criação. Vida para todos os povos, né? Suprimento para todos os povos em abundância. Em abundância, né? 1000 anos de uma plena prosperidade econômica, farta, sem detença nenhuma, né? Ainda a esse respeito, deixa eu ver aqui, vamos lá para Isaías capítulo 62, Isaías 62, aí eu acho que eu termino por aqui com vocês, ó. Isaías 62, lá no versículo 8 e 9, tá? Isaías 62, verso 8 e 9. Ah, não, essa palavra eu já li com você também, tá? E eu já li também outras passagens. Eu vou ler uma outra aqui com vocês. Isaías 65, vamos lá. Isaías 65, versículo 21. Ah, não, aqui também fala sobre a proteção, né? Isso. Vamos lá. Vamos ler uma lá, a última, Ezequiel, vai. Ezequiel capítulo 34, versículo 26. Ezequiel 34, versículo 26. Diz assim, ó. Ezequiel 34, verso 26, ó. Delas e dos lugares ao redor do meu outeiro, eu farei bênção. Farei descer a chuva a seu tempo, e serão chuvas de bênção. Olha isso. Verso 27. As árvores do campo darão seu fruto, e a terra dará sua novidade, e estarão seguras na sua terra, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar as varas do seu jugo e as livrar das mãos dos que as escravizam. Igreja, olha isso. Aí continua falando aqui ainda, né?
sobre quando o Senhor vai vir na batalha do Armagedon, se você ler todo o contexto. Mas eu vou ler essa última aqui e já termino com você por aqui, ó. O Senhor, ele promete que ele vai dar chuva de bênção. Toda árvore do campo vai dar o seu fruto. Todas as chuvas que virão sobre a terra nesse tempo vai ser com a provisão de Deus. A chuva não vai vir nem antes nem depois. E quando ela vai vir, vai ser uma água que vai ser uma chuva de bênção. A terra vai produzir com grande poder. Tá? Ainda esse respeito, só vou citar, mas eu não vou ler, a respeito da grande prosperidade econômica. Ó, você encontra lá Miqueias, capítulo 4, no versículo 1 ao 4. Você encontra Zacarias, capítulo 8, versículo 11 e 12. Aí você encontra em Zacarias, capítulo 9, versículo 16 e 17. Você encontra também em Ezequiel, capítulo 36, versículo 29 ao 30. Você encontra em Joel, capítulo 2, versículo 21 e 27. E você encontra também em Amós, né, capítulo 9, versículo 13 ao 14. Promessas de prosperidade. Prosperidade plena, plena, plena para o reino milenar. Então, igreja, olha a importância de nós conhecermos. Eu vou parar por aqui com você por hoje. Ainda tem aqui 1, 2, 3, 4, 5. Ainda tem aqui 6 características que a gente vai terminar no próximo estudo, tá? A próxima característica que a gente vai ver vai ser sobre o aumento de luz, tá bom? Ainda tem mais 6 aqui pra gente finalizar essa parte aqui do nosso estudo, tá? Então, a outra vai ser a última, né, que a gente vai falar sobre as características do reino milenar, tá bom? Aí a próxima eu vou procurar ler 1 ou 2 só de cada uma pra gente poder andar mais aqui no nosso estudo em nome do Senhor Jesus, tá? Essas todas aqui são promessas para o reino milenar do nosso Senhor Jesus Cristo. Super importante você entender e você compreender a palavra de Deus. O Senhor Jesus, ele fala lá no Evangelho de João, ele fala bem assim, ó: quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Gente, a gente precisa ter comunhão com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o Espírito da verdade. Ter comunhão com o Espírito Santo é viver uma vida de santidade, uma vida de obediência. É pela santidade que nós recebemos herança, né? Tem uma palavra, acho que no livro de Atos, com o apóstolo Paulo, ele fala bem assim, ó: agora eu encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos santificar. Deixa eu ver se eu acho essa palavra aqui, ó. Tá lá no livro de Atos dos Apóstolos. Deixa eu ver só onde ela tá. Deixa eu ver se eu acho ela fácil aqui. Isso aqui, ó. Atos capítulo 20. Lá no versículo 32. Atos capítulo 20, verso 32 diz assim, ó: agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar, vos fazer crescer e dar herança entre todos os que são santificados. Olha isso. O Espírito Santo falando na boca de Paulo: eu encomendo vocês ao Senhor, eu encaminho vocês ao Senhor e a palavra dele, a palavra da graça dele. Quer dizer, vão para Deus, vão para o Senhor, vão para a palavra dele. Encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar. A palavra de Deus, ela tem poder para nos edificar, para nos fazer crescer na graça de Deus, né? Para vos edificar, ó, e dar herança entre todos os que são santificados. E dar herança. O Espírito Santo, ele é o Espírito da verdade, ele é o Espírito da palavra. Quando uma pessoa se empenha para ter vida com ele, ele dá para aquela pessoa herança. A pessoa, ela não é roubada pelo mal. O pecado, ele destrói com a herança espiritual daquela pessoa. Ele destrói com tudo. Por isso que Jesus falou: o Espírito da verdade, ele vos ensinará todas as coisas. Ele vos fará lembrar, ele também vos guiará em toda a verdade. A pessoa precisa ter comunhão com o Espírito Santo para ela ser guiada em toda a verdade. Porque a palavra de Deus é a verdade e ela tem poder para edificar e dar herança. Só que ela dá herança, olha o finalzinho do verso 32, né? É Atos capítulo 20, verso 32. Para dar herança entre todos os que são santificados. A palavra de Deus, ela só vai dar herança
para quem é santificado. Santificado, a palavra santo significa separado. Separado quer dizer, a pessoa ela é separada para um propósito, ela é colocada à parte, ela é colocada à direita do rei, né? Não à esquerda como os bodes, mas à direita como uma ovelha. Então só esse versículo 32 aqui, ele já é riquíssimo já para você meditar. Paulo falando, encomendo vocês ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para edificar vocês e dar herança para vocês entre todos os que são santificados. Tá, gente? Guarda essa palavra, medita nisso com você, tá? Vá para Deus, se empenha com Deus, vá para a palavra para que você não seja roubado da sua herança, tá bom? Vamos orar, igreja, em nome do Senhor Jesus. Pai maravilhoso e Pai amado, meu Deus, eu peço ao Senhor, meu Pai, que essa palavra se cumpra sobre cada uma dessas pessoas que estão ouvindo, que estão assistindo e sobre todos os que ainda virão assistir, meu Pai, essas palavras. Senhor, que cada alma, meu Pai, aqui, Senhor, seja guiada pelo Espírito Santo, que cada pessoa, meu Pai, vá para o Senhor e vá para a Tua palavra. Que todos sejam edificados, que todos recebam herança e sejam santificados, livres de toda e qualquer maldição, Pai. Um povo santo é um povo separado da maldição, separado da morte, para a vida eterna. Pai, eu declaro a bênção sobre todo o Teu povo, meu Pai, que tem ouvido conosco aqui esse estudo, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja, tá? A partir de hoje, todo final do estudo, nós vamos estar orando aqui com vocês, tá? Todo final, tá bom? Gente, um grande abraço para vocês, tá? Deus abençoe Dona Nailde, seu Júlio, Dona Cristina, né? Dona Ruth, Dona Glória e todos mais que estarão aqui conosco em o nome do Senhor Jesus Cristo, tá? Fica também com essa palavra final, tá bom? É Atos, capítulo 20, lá no versículo 32, tá, gente? Deus abençoe vocês, tá? Uma ótima noite e em nome de Jesus, se Deus quiser, nós estaremos aqui na quarta-feira, tá? Quarta-feira nós estaremos aqui às 10 horas da noite, tá bom? Se Deus quiser e Ele quer, tá? Deus abençoe, fiquem com Deus em nome de Jesus.